Bom pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada então aqui no aprofundamento do osmorregulação. A ideia é que a gente vai misturar um pouquinho aqui uma parte até do reino protista, algo que a gente vai entrar daqui a pouquinho mais. Também já vamos puxar aqui um pouquinho do aspecto relacionado à parte também de transporte de membrana. Então engata esse assunto ali que é bastante interessante. A prova da FPR, por exemplo, é um assunto que costuma cair bastante, a osmorregulação, tanto os tipos discretas quanto também os mecanismos em si. E os vestibulares ali semelhantes, como a Federal do Rio Grande do Sul e também os vestibulares de São Paulo, também gostam de cobrar bastante esse assunto. Então vamos dar uma olhada aqui no seguinte, a gente tem aqui nos mecanismos de osmorregulação o mecanismo de controle de água dentro do corpo dos animais e dos seres vivos em geral. Eu vou me basear, claro, nos animais e nos protistas, que é algo que puxa ali para a biologia C, que são os seres que a gente trabalha mais nessa parte. Então a gente começa aqui com a osmorregulação, primeiro, os protistas sem parede. Por que eu destaco os protistas sem parede? Quem tem parede celular não tem um problema relacionado então ali à osmorregulação. Por quê? Porque se vive na água doce, a água entra e a parede gera resistência quanto a isso, certo? Então isso não é um problema para eles. No ambiente marinho, geralmente existe o padrão de isotonia, de mesma concentração, então também não é um problema. É quem não tem parede que tem que tomar bastante cuidado, que são os protozoários e as euglenas, que são as algas sem parede celular. Então o que acontece nessa situação? Os protistas sem parede, no ambiente dulcícola, vamos usar aquele organela que a gente trabalhou em aula, que é o chamado vacúolo pulsátil, vacúolo contrátil, que tem qual função? Tem a função de controle de pressão osmótica. A água entra e ele bombeia essa água para fora. É muito importante esse tipo de mecanismo para controle da pressão, certo? Bom, já no caso dos marinhos, eles optam então pela isotonia, pela mesma concentração com o meio. Isso é bastante importante para controlar também então, esse volume de água no corpo. Se tem a mesma concentração do oceano, não tem problema então ali de ganhar ou perder água no corpo, certo? E no caso dos terrestres, os protozoários que vão para a Terra, eles vão para o seu formato chamado formato cistoide, que é o formato de sobrevivência a esse ambiente inóspito. Então ele forma um invólucro que pode ser de origem proteica ou de carboidrato, que protege eles contra uma desidratação, entram no estado de latência, esperando o momento que eles voltem para o ambiente aquoso, seja dentro da cavidade digestória, seja que a água volte para aquele local, dependendo de uma época do ano, certo? Bom, aí a gente parte para os animais. Dentro do grupo dos animais, nós temos os invertebrados. Os invertebrados são animais que eles optam, de acordo com o seu tipo de estilo de vida, mecanismos específicos, como por exemplo, no ambiente do ciclo. O ambiente de água doce acaba sendo um ambiente um pouco mais complicado de sobrevivência. O excesso de água é um problema para esses seres. Então, a maioria deles tem uma urina diluída para isso. Eles perdem grande volume de água pela urina. Só que o problema é que automaticamente pela urina também vai se perder sais. Para compensar isso, eles fazem a absorção ativa de sais pelo sistema branquial. A gente vai dar ênfase isso aí nos peixes, que eles fazem isso aí de maneira mais adequada, certo? Bom, já os marinhos também optam pela isotonia. Então, quando a gente vai se alimentar de invertebrado marinho, como por exemplo, um marisco, ostra, a gente não joga sal nesses animais quando vai preparar, senão vai ficar um nojo. Eles já vêm salgados, já vêm temperadinhos, olha só que delícia. Por causa dessa isotonia com o meio ali. Então é bastante importante esse destaque. Outra coisa interessante que a gente tem aqui são os animais terrestres invertebrados. Eles têm que ter uma urina concentrada. A conquista do meio terrestre veio por parte dos invertebrados, e não vertebrados como o pessoal costuma imaginar. Que é porque a gente sempre faz a comparação de anfíbio com réptil, mas na verdade o primeiro grupo de invertebrados a partir do meio terrestre foram os artrópodos. E é ali que eles começaram com medidas de modificar o tipo de excreta para poder então concentrar sua urina. Então a urina concentrada foi um mecanismo bastante importante para permitir essa conquista do meio terrestre, diminuindo a perda de água. E também apresentam mecanismos antitranspiração. Que mecanismos seriam esses? Vamos pegar o caso de alguns que não são tão bons em conservar água no corpo, mas se mantêm em ambiente terrestre, que é o caso de anelídeos e de moluscos. Os anelídeos e moluscos, as minhocas e os caracóis e lesmas que vivem na terra, eles optam primeiro viver em um ambiente mais umedecido. Outra coisa também que eles procuram é viver geralmente e serem mais ativos no período noturno, porque tem menor chance de insolação e automaticamente menor desidratação. Outro fator interessante que a gente pode colocar ali é a grande mucosidade que eles têm no corpo, para diminuir então essa perda de água naturalmente do corpo também. Então é muito importante esse mecanismo para esses animais. Já os artrópodos, eles têm um exoesqueleto. O exoesqueleto dos artrópodos ele é revestido então ali por uma camada protetora bastante importante, que é essa camada
de cera, que envolve então esse exoesqueleto, diminuindo bastante a perda de água. E além da quitina, que também é insolúvel e também diminui essa perda de água, certo? Bom, quando a gente chega nos vertebrados, aí claro, entra com tudo aqui os peixes cartilaginosos, né? Os peixes cartilaginosos têm uma situação bastante incomum, tá? Uns dulcícolas, que são raros, a gente não tem muito estudo em cima desse grupo para saber como é que eles fazem a osmorregulação. Então a ideia é que a gente tem que se basear nos peixes de água doce, seria o mesmo tipo de excreta piscícola, certo? Mas nos peixes marinhos é interessante destacar que eles têm hipertonia. Como é que é? Exatamente, pessoal. Tubarões e arraias têm maior concentração que o oceano. Não é uma diferença muito grande, tá? Mas existe sim essa pequena diferença, o que faz com que os tubarões e as arraias eles ganhem água do ambiente. Tá? Então eles são mais concentrados que o próprio oceano. Tá? Para regular isso, eles utilizam-se então de um elemento bastante importante de excreta, que é a ureia. Então essa ureia é concentrada nos tecidos para fazer essa osmorregulação. Existem proteínas, que são ureases, que quebram essa ureia quando em excesso, porque a ureia, apesar de ter pouca toxicidade, ela é tóxica em um certo volume. Então, para diminuir essa toxicidade, eles têm essa urease, que é uma enzima que faz a quebra quando tem excesso. Mas mesmo assim, ela vai manter essa concentração mais alta. Então, a tendência desses animais é ganhar água no meio e, por isso, precisam ter uma urina diluída, baseada então nessa ureia, certo? Bom, mas os peixes de água salgada, os peixes ósseos, são os peixes que a gente tem que dar um foco melhor, né? Os peixes ósseos, eles podem ser de ambiente de água doce ou de ambiente de água salgada. Então, o que acontece nessa situação? A gente vai ver, então, o que vai se modificando com o meio. Bom, pense o seguinte, um peixe que é dulcícola, ele não pode ter a mesma concentração do meio. Então, os peixes dulcícolas, eles são naturalmente hipertônicos, maior concentração, do que o meio, certo? Então, o que acontece? Por serem hipertônicos, a tendência é eles ganharem água do meio, certo? Existem 3 tipos de sistemas que se associam diretamente com o meio, que é o sistema digestório, o sistema excretor e o sistema respiratório dos peixes. Nosso respiratório, sim, por causa da brânquia. A brânquia, ela consegue pegar o oxigênio porque ela tem uma alta área de superfície de contato. É extremamente ramificada, porque permite o contato direto e com isso automaticamente as trocas. Então, uma grande área de troca por parte desse animal. Por isso que é pelas brânquias que esse animal vai ganhar água. A água entra pela brânquia dele. E é pelas brânquias que acabam também perdendo ali uma parte dos seus sais. Em menor quantidade, mas eles são perdidos. Para remediar essa situação, os peixes de água doce, eles não ingerem água. Peixe de água doce não toma água, porque ele já está ganhando pela brânquia. Para compensar isso, ele não pode ingerir água. E aí, ele vai produzir uma urina. Essa urina desse peixe tem que ser uma urina o quê? Diluída ou concentrada? Se ele quer perder água porque ele ganhou em excesso, essa urina tem que ser diluída. Para poder diluir a urina, uma das vantagens seria o quê? O néfron. Isso aqui então é uma unidade renal, né, chamada de néfron. E no néfron o que acontece? A gente tem os canais eferentes e os canais aferentes. Tem o vaso que chega trazendo sangue e o vaso que sai com o sangue. O que chega ali com o sangue, ele vai ter aqui uma vasodilatação. Por quê? Como ele vai vasodilatar, vai entrar maior volume de sangue nessa região. Só que o vaso de saída, ele faz uma vasoconstrição. Por quê? Porque com a vasoconstrição, reduz consideravelmente ali a saída do sangue. Então ele entra com pressão e a pressão, não só osmótica, mas a pressão sanguínea, vai impulsionar a água de qualquer maneira para dentro do néfron. Claro que parte da excreta do peixe não é néfrica, é celomática. Eu estou explicando ali esta néfrica, né? Daí o que acontece? Ele segue para dentro do néfron até chegar na chamada alça de Henle. A alça de Henle tem a função de quê? De reabsorver água. Mas quando a alça de Henle é menor, isso reduz consideravelmente então esse fenômeno. E com isso, o animal então tende a perder mais água na urina. Então, vão ter vasodilatação dos vasos eferentes e vasoconstrição dos vasos aferentes e redução da alça de Henle para reduzir então ali a saída de a reabsorção de água no corpo. Podemos dizer que também o hormônio ADH aqui, ele é produzido, porque o animal não tem que reabsorver água, certo? Beleza, resolvido o problema de água.
falta resolver o problema do quê? Falta resolver o problema dos sais. Para compensar os sais, eles entram pelas brânquias. Mas espera aí, o sal não está entrando contra o gradiente? Sim. Então aqui nós temos o transporte ativo, um bombeamento de sais, certo? É importante fazer esse destaque ali de LC transporte ativo. Então peixe de água doce bombeia sal para dentro. Esse é o foco que a gente tem que destacar. Perfeito? Já os peixes marinhos, eles têm um fenômeno exatamente ao contrário. Se vocês entenderam o peixe de água doce, vocês entenderam o peixe marinho também. Porque ele tem que ser hipotônico em relação ao meio. Então ele tende a perder água para o meio e ele tende a ganhar sais do meio. Para remediar essa situação, esse peixe vai absorver um grande volume de água por ingestão. Ou ele vai ingerir bastante água. E a urina desse peixe tem que ser uma urina concentrada. Por que concentrada? Para diminuir a perda de água. Para isso, vem a influência do néfron de novo. Aqui no néfron, então, ele vai ter uma vasoconstrição na entrada e uma vasodilatação na saída. Para o sangue não ficar ali por muito tempo diminuindo a saída de água do sangue para o néfron. A alça de Rayleigh é enorme. Para quê? Para aumentar a capacidade de reabsorção. E o ADH? O ADH aqui seria um hormônio em alta, para estimular ainda mais a capacidade de reabsorção de água, certo? Para pensar, um peixe de água salgada é como se vivesse no deserto, onde ele tem que reduzir o máximo a perda de água no corpo, certo? Resolveu o problema da água, falta do sal. O que ele faz com os sais aqui? Simples, os sais saem por transporte ativo. Então, pessoal, peixe de água doce, eles bombeiam sal para dentro. Peixe de água salgada bombeia sal para fora, certo? Então é assim que é a osmorregulação dos peixes. Quando a gente entra nos outros vertebrados, aí fica fácil que são mais terrestres, então são mais semelhantes quanto a gente. Claro que anfíbios sempre em ambiente umedecido, porque não tem uma proteção da pele para desidratação. Répteis são extremamente adaptados à falta de água pela pele extremamente queratinizada. As aves também têm essa característica e nós mamíferos somos a osmorregulação como a gente conhece. O que importa também aqui são os tipos de excretas que esses animais vão produzir, certo? Nós temos 3 tipos de excretas clássicos: a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é o tipo de excreta mais tóxico, mas é extremamente solúvel em água. Então ela é a melhor medida para os animais aquáticos. Animais aquáticos tendem a excretar, na sua grande maioria, a amônia. Existem até alguns répteis que não é comum isso acontecer de excretarem amônia também, como tartarugas marinhas. Tartarugas marinhas podem excretar amônia também, certo? Já a ureia é um produto que ele é menos tóxico que a amônia. Tem uma toxicidade somente em alta concentração, mas é muito solúvel em água. Então, para animais que precisam fazer um controle de osmorregulação em ambientes distintos, ambiente mais ou menos aquoso, a ureia ajuda, como por exemplo os anfíbios. Os mamíferos utilizam muito também disso aqui porque é mais fácil de sair pela placenta, foi selecionado bem pela placenta. E a ureia é ótima para a osmorregulação dos peixes ósseos, certo? Já no caso do ácido úrico, ele é utilizado por quem? Ele é utilizado por animais que têm um produto menos tóxico, mas pouco solúvel. Perfeito para ser armazenado aonde? Dentro de ovos. Então todos os animais de ovos terrestres, eles tendem a ter então, a produção do ácido úrico como excreta, tá? Que é o caso de quem? É o caso dos mamíferos ovíparos, ornitorrinquiectida, temos os répteis, temos as aves, certo? E aí a gente pode colocar também na produção do ácido úrico os artrópodos, e anelídeos e moluscos terrestres também pode ter essa característica, certo? O que varia aqui mesmo é a ureia, porque existem peixes que excretam ureia, peixes de água doce, certo? Não é muito comum, mas existem. Tá? Preferencialmente a amônia, como a maioria dos vestibulares, mas vai depender da prova, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então vamos olhar esse aqui em exercício que é interessante. O primeiro exercício que a gente trabalha aqui, um exercício interessante, de novo, pronto. Exercício da Federal do Rio Grande do Sul. Tinha um textinho aqui que acabou não vindo, mas diz que peixe de água doce tem um problema porque eles têm cárie, tá? Coisa toda. Mas voltando aqui. Sobre esses peixes e suas relações com o meio, é correto afirmar que os cartilaginosos marinhos apresentam bexiga natatória. A bexiga natatória é característica exclusiva dos peixes ósseos. Tá? Então já está errado por isso. B. Ossos de água doce absorvem sais através das brânquias por transporte ativo. Então os peixes de água doce absorvem sais de forma ativa. Está certa a alternativa. Viram como é que eles podem cobrar a osmorregulação?
é uma aula de transporte de membrana, de concentração e automaticamente inserir no grupo dos animais. C. Cartilaginosos ocorrem na maioria na água doce, na grande maioria marinha. B. Ossos de água doce apresentam uremia fisiológica. O que seria uremia fisiológica? Concentração alta de ureia. Quem tem isso são os peixes cartilaginosos, então está errado esse termo. E a alternativa E. Ossos marinhos não possuem opérculo protegido das brancas. Eles apresentam sim, todo ósseo tem opérculo. Tá? Bom, voltando aqui para outra questão, uma outra questão também da Federal do Rio Grande do Sul. Mostra ali então, você está com mais vibrações, vai para casa e faça o que eu falei. Aí, falando ali da questão de sais, né? Banho de sal grosso não, aquela coisa, beleza. Mas voltando aqui, com base na observada, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas enunciadas abaixo, na ordem que aparecem. Então eles mostram aqui o caracol colocando então ali um sal grosso em cima, e a gente sabe que sal em cima desses animais tende a puxar água, desidrata o animal. Isso é importante destacar. O caracol ficou desidratado por resultado do processo denominado o quê? De osmose, perda de água para o meio, no qual o sal grosso é o quê? Um soluto, né, que torna o ambiente hipertônico em relação às células do caracol. Então fica osmose, né, aqui osmose, o sal é um soluto e o meio fica hipertônico. Transporte de membrana envolvendo então a osmoregulação. Outro exemplo interessante aqui da FPR, que trabalhou com os tipos de excretas. Olha só, o metabolismo celular dos animais gera substâncias nitrogenadas que são eliminadas por um processo de excreção. Acerca desse processo, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, a amônia é tóxica para o organismo, mas por ser bastante solúvel em água, é rapidamente difundida e eliminada por animais que vivem em ambiente aquático. Sim, animais de ambiente aquático tendem a dissolver de forma bastante acelerada as excretas. Então isso é uma vantagem, está correto. 2. Nas aves, a amônia é convertida em ureia, que é menos tóxica que a amônia e demanda um volume relativamente grande de água para sua eliminação. Espera aí, as aves não põem ovos? Os ovos não são terrestres? Então é ácido úrico excreta delas. Está errado esse item. 3. Insetos convertem amônia em ácido úrico, produzindo uma urina mais concentrada, pois o ácido úrico é pouco tóxico e tem baixa solubilidade em água. Perfeito. Os insetos, os artrópodes, são animais terrestres, tendem a evitar a desidratação com uma urina concentrada. O ácido úrico ajuda bastante. 4. Mamíferos excretam principalmente ureia, que por ser menos tóxica, pode ser armazenada temporariamente no corpo sem risco de intoxicação. Sim, ela pode ser armazenada durante um período, mas não em excesso, claro. Então está correto esse item. Então fica ali 1, 3 e 4 com alternativas verdadeiras, certo? Agora, tem outra questão interessante aqui do FPR, foi a questão dos possíveis. Então tomem cuidado com essas questões aqui, tá? Observe o diagrama abaixo que mostra a evolução dos grupos animais e a correspondência com substâncias nitrogenadas excretadas. Então a gente tem 3 substâncias, A, B e C. Nós sabemos quais são as 3, amônia, ureia e ácido úrico. Só temos que descobrir qual que é. Então olha só, a gente vê ali as excretas nitrogenadas, temos os protocordados que produzem água. Protocordados são invertebrados. E são invertebrados aquáticos. Se são aquáticos, excretam amônia. Fica claro isso. Mas aí a gente tem um problema aqui. Peixes marinhos, peixes de água doce e anfíbios, certo? E aí tem ali a alternativa B. Os anfíbios, na sua forma adulta, excretam ureia. Peixes marinhos, a gente pode pegar os tubarões, as arraias, os cartilaginosos, excretam ureia. Peixe de água doce também podem excretar ureia. O problema é que a maioria dos peixes marinhos é óssea, que excreta amônia. E as larvas de anfíbios excretam amônia também. Então a gente tem um problema nessa questão. Mas, como a gente já matou que isso aqui é amônia, eu tenho que aceitar que isso aqui é ureia. Não tenho outra opção para essa questão. Então eu tenho que aceitar ureia como alternativa aqui para a letra B, certo? E na última, a C, temos répteis e aves. Fica claro ali, então, os animais ovíparos terrestres excretam ácido úrico, certo? Então olha só, alternativa A. Identifique as substâncias indicadas por A, B e C. A é a amônia, B é a ureia e C é o ácido úrico. B. Qual das letras corresponde às principais excretas dos mamíferos? Fica claro, é a alternativa B, que é a ureia. E a C. Qual é a vantagem adaptativa da substância C em relação à substância A? A substância C ela é pouco solúvel em água, isso facilita no quê? Na retenção de excretas dentro do ovo durante o desenvolvimento embrionário, e ela é menos tóxica, não causando problemas de intoxicação durante o embrião. Então ela reduz também com isso a produção de urina, que pode ser mais concentrada, evitando desidratação e problemas de osmorregulação. Tá certo?
Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês nessa aula de osmorregulação, é ligar também esse assunto e a gente vai trabalhar bastante isso aí na zoologia também, tá certo? Até a próxima, então.